Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos começar mais um livro. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, e nós vamos ler o capítulo 1, 2 e 3. Eu gosto muito como Pedro começa essa carta. Olha como Pedro começa. 1 Pedro, capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele se identifica. Olha para quem ele está escrevendo, como Pedro define os seus leitores. Aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betinia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Fala com você que a quantidade de informações que temos aqui só na saudação e na identidade dos crentes que estão recebendo essa carta. Então ele fala realmente dos eleitos forasteiros, ele fala da região onde esses irmãos estão, ele destaca aqui a eleição de Deus e ele fala da obra santificadora do Espírito Santo e ele traz aqui a aspersão do sangue de Jesus. Nós ouvimos pouco sobre isso, mas ele fala sobre o sangue de Jesus, sobre cada um desses cristãos. O verso 3 ao verso 5, ele fala da esperança viva por meio da ressurreição. Isso é interessante, ele vai dizer que os crentes são regenerados para uma esperança viva, uma herança incorruptível guardada no céu. Então, esse ser corruptível, ele vai se tornar incorruptível. Então, ele fala dessa herança que está guardada no céu, para mim e para você. O verso 6 ao verso 9, ele fala da alegria nas provações. Paulo já tocou nesse assunto, por exemplo, na carta aos Filipenses. Tiago, o meio-irmão de Jesus, na sua carta, ele fala sobre isso. E agora, Pedro também traz esse mesmo conceito, alegria nas provações. E Pedro vai nos ensinar que a alegria nas provações ela deve acontecer porque essas provações, elas testam e refinam a nossa fé. E isso vai resultar em louvor e glória quando Cristo se manifestar. O verso 10 ao 12, ele fala do papel dos profetas e anjos. Eu quero ler com você, verso 10 ao 12, ele diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram àquele sofrimento. A ele foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam em observar. Por que eu li isso aqui para você? Aqui está algo realmente que alegra muito o meu coração. O que Pedro está dizendo é que os profetas foram usados por Deus, e ele fala agora dos apóstolos, e ele fala, olha, os anjos gostariam de fazer esse serviço, o quê? A pregação do Evangelho. Mas não foi dado a eles esse mistério. Os anjos admiram de ver eu e você fazendo o quê? Testemunhando de Cristo. É um privilégio muito grande. O verso 13 ao verso 21, nós temos um chamado à santidade. Pedro, ele vai tocar muito nesse assunto de santidade. E ele exorta aqui os crentes a viverem de forma santa, temente a Deus, pois foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, a obra do sangue de Cristo. Nós lemos aqui logo na introdução, na saudação dele, finalzinho do verso 2, a aspersão do seu sangue. Ou seja, a obra da cruz foi para nos salvar e também para nos santificar. Verso 22 ao verso 25, Pedro vai falar do amor fraternal e a palavra eterna. O que ele está nos dizendo? Que os crentes devem amar fervorosamente uns aos outros, pois foram regenerados pela palavra de Deus que permanece para sempre. Capítulo 1, eu creio que você que leu ou vai ler, você vai perceber
É como se Pedro estivesse nos mostrando que a obra que Cristo fez em nossa vida, ela precisa gerar resultado. Santificação, amar fervorosamente. Então, o que Deus fez na nossa vida por meio de Jesus Cristo vai gerar não só uma transformação interna, não só algo que toca a minha vida, mas toca as pessoas que estão à minha volta. O verso-chave desse texto é o verso 3, e deixa eu terminar o capítulo 1 lendo ele. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, Pedro vai falar aqui agora no capítulo 2 sobre a pedra viva e o sacerdócio santo. O verso 1 ao 3, ele trabalha falando sobre despojando-se de atitudes pecaminosas. Pedro exorta os crentes a abandonarem a maldade, a hipocrisia, a inveja, e ele vai falar que nós devemos desejar o leite espiritual puro da palavra. Lembra que Jesus, e Pedro sabia muito disso, porque quando Jesus pega a toalha e o balde e vai lavar os pés dos discípulos, Pedro é aquele que diz, não vou deixar o Senhor fazer isso. E Jesus diz, se você não deixar que eu lave aqui os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro vai dizer, então me dá um banho. Jesus disse, vocês não precisam disso, porque a palavra já está limpando vocês. Entenda, a palavra que Jesus ministrou. Ele está falando sobre deixar a maldade, a hipocrisia, a inveja. Pastor, como que eu vou perdendo essa característica desse velho homem, dessa velha mulher, uma vez que eu nasci de novo? É quando eu vou permitindo que a palavra de Deus vai me lavando, me limpando, me moldando. Então você que está chegando no final da leitura bíblica, saiba que nesse processo Deus tem trabalhado muito na sua vida. Muito, muito, muito. Eu tenho certeza que você está chegando no final desse ano bem melhor do que como você começou, como ser humano, como cristão, porque é impossível um contato com a Bíblia, com a palavra de Deus e não ser transformados. O verso 4 ao 8, ele fala de Cristo, a pedra viva. Então ele vai identificar como Cristo sendo a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus. E ele fala que os crentes são pedras vivas edificadas em uma casa espiritual. Então, Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos homens e ele nos identifica como pedras vivas que está sendo usada na edificação de uma casa espiritual. O verso 9 ao 10, ele fala sobre o povo de Deus. Ele fala que os crentes são raça eleita, sacerdócio santo, nação santa, chamadas das trevas para a luz, para proclamar a glória de Deus. Então Pedro está falando dessa realidade nova, minha e sua. Nós que não éramos povo de Deus, agora somos raça eleita, sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, nação santa, e fomos chamados para um propósito de proclamar a glória de Deus. Você foi chamado para proclamar a glória de Deus. Verso 11 até o verso 25, ele fala de testemunho em submissão. Pedro aqui ele vai encorajar os crentes a viverem como peregrinos nessa terra. Ou seja, aqui não é o nosso destino final. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. E aí ele vai falar para evitarmos desejos carnais. Vai ter aquela luta, lembra do que Paulo diz? A carne vai militar com o espírito, mas ele diz, olha, deixe isso, evite esses desejos carnais. E também ele vai falar sobre submeter-se às autoridades. Porque quando eu faço isso, eu vou gerar glória a Deus. Então, por que eu vou evitar os desejos carnais? Por que eu vou me sujeitar às autoridades? Para glorificar a Deus. E aí ele aponta o exemplo de Cristo, que sofreu injustamente, mas confiou no Pai. Confiou no Pai. O capítulo 3, Pedro vai trabalhar, aqui no capítulo 3, sobre relacionamentos e o sofrimento por causa de Cristo. O verso 1 ao verso 7, ele traz aqui, falando sobre o relacionamento no lar. Então é algo prático, bem pastoral. Ele fala das esposas que devem ser submissas ao marido. Você, minha irmã, que está lendo a Bíblia comigo, pastor, esse negócio de ser submisso, submissão é você estar debaixo da missão do marido, não é você ser inferior. Deus não fez você, mulher, inferior ao marido.
Deus não fez você mulher superior ao marido. A orientação bíblica, as esposas devem ser submissas ao marido, estar debaixo da missão do marido. E como que ela deve fazer isso? Com o espírito manso e tranquilo. E aí ele traz orientação para os maridos. Os maridos devem tratar as esposas com honra, reconhecendo sua igualdade espiritual. Então ele traz aqui apontamentos práticos para esse convívio nos deveres conjugais. O verso 8 ao 12, ele vai falar da conduta cristã na comunidade. O que é a comunidade aqui? A igreja. Então Pedro exorta a ter unidade, a ter compaixão, humildade e a não retribuir, dar retribuição ao mal. Não retribuir o mal, mas a bênção. Ou seja, se alguém me fez mal na comunidade, eu não vou retribuir. Pelo contrário, eu vou abençoá-la. Eu vou ser bênção na vida dela. E aqui ele vai citar o Salmo 34 como esse reforço para buscar a paz na comunidade. O verso 13 ao verso 17, ele fala sobre sofrer por fazer o bem. Ele diz, mesmo que sofram por fazer o bem, ele vai dizer que os crentes, eles são abençoados. Então, eles devem estar sempre prontos, escute isso, para responder com mansidão e respeito sobre a razão da esperança que tem. Só há uma maneira de você estar pronto para responder com mansidão e respeito sobre a esperança que você tem. É se você conhecer essa esperança. Você que está lendo aqui a Bíblia comigo, eu espero que você continue nessa caminhada de sempre estar lendo a Bíblia, você está adquirindo conhecimento para responder quem te perguntar sobre a esperança que você tem. E a esperança que nós temos é Cristo Jesus. Essa esperança de Cristo, da salvação, da eternidade. Verso 18 ao verso 22, ele fala de Cristo como exemplo de sofrimento e de vitória. Cristo sofreu pelos pecados, sendo justo pelo injusto, para nos levar a Deus. Então, Cristo, que era justo, sofreu por nós, que somos injustos. Por isso que Paulo vai nos ensinar que nós fomos feitos justiça de Deus. Porque aquele que é justo tomou o lugar do injusto. Isso tudo para quê? Para nos levar a Deus. A obra de Cristo é para levar você, levar a mim a Deus. E ele fala que agora Cristo sofreu injustamente, porque ele era justo, mas ele assumiu o meu lugar e o seu lugar, e agora ele está exaltado à direita de Deus, com todas as autoridades sujeitas a ele. Então agora ele está à direita de Deus Pai, e toda autoridade está sujeita a ele. Por quê? Porque ele obedeceu o Pai até o fim, ele cumpriu o propósito, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e agora realmente ele está exercendo essa autoridade. Eu gosto muito da carta de Pedro, é muitas informações, gosto muito das escritas de Pedro, creio que nós vamos crescer muito juntos. Quero abençoar a sua vida, vamos juntos. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos concluir aqui a primeira carta do apóstolo Pedro. Deus te abençoe.